A identidade e o ministério das duas testemunhas. Existem muitas interpretações dentre os estudiosos bíblicos acerca das duas testemunhas. Conforme lemos em Apocalipse 11, verso 10, elas representam dois profetas. Se interpretarmos este verso isoladamente, podemos presumir que se tratam de dois homens literais. É imprescindível entender que o livro de Apocalipse realiza muitas conexões com outros escritos sagrados. Neste caso, lemos nos últimos versos de Malaquias 4 os nomes de Moisés e Elias, dois homens importantes que servem de referência. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lembrando que as duas testemunhas realizarão sinais semelhantes como fizeram Moisés e Elias. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova, sinal de Elias, durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, sinal de Moisés, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Apocalipse 11, verso 6. Estas referências apontam para uma unção profética, a qual Deus repartirá sobre os muitos servos posicionados para este mesmo propósito, antes do terrível dia do Senhor. As duas testemunhas profetizarão por 1260 dias, qual seja os 3 anos e meio iniciais da última semana de Daniel. Neste mesmo período, os flagelos das primeiras trombetas do Apocalipse serão tocadas, envolvendo elementos como sangue e fogo. Estes mesmos elementos também estão presentes no contexto do profeta Joel, quando é conclamado o alerta do Senhor mediante toque de trombeta e o Espírito é derramado sobre os seus servos acompanhado de sinais. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. Uma das funções das duas testemunhas envolve o chamado para que todas as nações da terra despertem para arrependimento. As duas testemunhas também representam as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Considerando que as 7 igrejas da carta de Apocalipse são os 7 candelabros, quando nos deparamos com a afirmação de que as duas testemunhas são, também, os 2 candelabros, lembramos de Esmirna e Filadélfia, os 2 candelabros igrejas que estão firmes, posicionados e que não sofrem repreensão diante do Senhor. Estas duas igrejas representam 2 conjuntos de pessoas que perfazem um povo fiel. Existe uma relação destas duas igrejas, 2 candelabros, com as 2 oliveiras, conforme lemos em Zacarias 4, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto dos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite de ouro? Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Ou seja, as 2 testemunhas, ou os 2 ungidos, estão tipificados em Zacarias, como sendo 2 oliveiras, 2 ramos que vão para 2 tubos, que vertem de si azeite de ouro, unção profética, e que abastecem a menorá, isto é, o candelabro. Precisamos observar a mensagem de Paulo em Romanos 11, onde ele classifica os gentios como os ramos da oliveira brava e os judeus como ramos da oliveira cultivada. Estes 2 ramos de oliveira, unidos em Cristo Jesus, representam a união das 2 casas de Israel, Efraim e Judá. Paulo afirma em Colossenses 2, verso 17: tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Existe uma valiosa obra do Senhor para o pleno acendimento da menorá, visto que este artefato é sombra de uma realidade que Deus quer nos mostrar na nova aliança,
apontando para a plenitude do Espírito sobre a igreja no tempo do fim. Ora, se as 7 igrejas são também 7 castiçais, Filadélfia e Esmirna representam 28% da totalidade. Portanto, são 2 candelabros que também representam 2 testemunhas, irrepreensíveis, e que se encontram em pé diante do Senhor de toda a terra. Elas terão a responsabilidade de despertar as outras 5 igrejas para o arrependimento, ou seja, fazer com que as chamas das outras lâmpadas da menorá se acendam, formando uma igreja cheia dos 7 Espíritos de Deus no tempo do fim. Sejam desses atalaias à disposição do Senhor. Como estamos vendo agora, as 2 testemunhas não podem ser 2 homens literais apenas. Elas apontam para uma pequena parte da igreja, sobre a qual está vertendo azeite de ouro, ou seja, a plenitude do Espírito de Deus. Trata-se de um povo de Deus posicionado como atalaias, prontos para tocar suas trombetas, despertando o restante da igreja, anunciando arrependimento para todas as nações da terra. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo para os seus servos, os profetas. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor Deus. Quem não profetizará? Se este conteúdo foi edificante para você, compartilhe com os seus amigos e familiares. Vamos prosseguir no caminho do Evangelho genuíno, conforme a doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?